Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por mais um dia, pela misericórdia do Senhor, né? Que nós temos que agradecer pela bênção que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, pela saúde, por tudo. Vamos meditar hoje, meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Até aqui, meus irmãos, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vê aqui, né, mais um poderoso, né, acontecimento através da vida de Jesus, e que os discípulos puderam ver, né, ali um Senhor, o Mestre ali andando sobre as águas, né? Ele, depois de curar as multidões, de fazer milagres, né, multiplicar os pães, os peixes, ali eles vendo aqueles milagres, né? Aí o Senhor manda que eles atravessem, pegue o barco e vá adiante na frente, porque Jesus ia despedir da multidão e depois ia orar. E aí, enquanto os discípulos estão no barco ali, acontece que vem o vento, né? As tempestades, os ventos contrários. E é assim na nossa vida também, né, meus irmãos? Nós estamos caminhando com Jesus, Ele está no nosso barco, a gente está com Ele está conosco. Mas tem momento que vem, né, as intempéries, os acontecimentos, os ventos fortes, as adversidades, tentando nos colocar medo, tentando nos paralisar. Mas o Senhor está falando comigo e com você: tem de bom ânimo, né? Sou eu, não temas. Então o Senhor te diz hoje, se, se no seu barco está vindo aqueles ventos fortes, a tempestade, e aí está entrando água no barco, e você já está ficando com medo, não temas, o Senhor está dizendo para que você tenha bom ânimo. O Senhor está dizendo para que você não temas, porque Ele está no barco, Ele está na frente,
conduzindo todas as coisas no controle da minha vida e da sua vida. Então, que você nessa manhã possa descansar no Senhor e confiar que Ele está no barco, Ele está na frente de toda a situação. Você entrega a sua vida a Jesus, você que é novo no canal, que ainda não se inscreveu, entregue a sua vida a Jesus. A Bíblia fala no Salmo 37:5 que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E aí, quando o Senhor estava andando sobre as águas, né? A gente vê Pedro, seu discípulo, falando: Mestre, se és tu, que eu venha também andar sobre as águas aí, venha encontrar com o Senhor. E ele falou: venha, pode vir. Pedro foi, andou sobre as águas, mas ele quando viu o vento, né, a tempestade contra ele ali, ele sentiu medo e acabou que ele duvidou, né? E a gente não pode duvidar, a gente tem que confiar em Deus, confiar no Senhor, que já deu tudo certo, que a gente vai andar sobre as águas também como o Senhor andou. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, que vocês tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor. Vamos orar nessa manhã maravilhosa, Pai. Apresento a vida do irmão e da irmã nesta manhã, meu Pai, que eles possam abrir o coração, que eles possam confiar em Ti, que eles possam descansar em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que eles possam ter bom ânimo e que não temas, que o Senhor está dizendo que está com ele, está com ela, ele está no barco, está na direção, tomando a direção de todas as coisas. E ele diz para você não duvidar, não ter pouca fé, mas que você tenha fé, porque assim será. O vento vai cessar, a tempestade vai cessar e as águas vão ficar tranquilas. E você vai caminhar com o Senhor, continuar caminhando firme e forte. E Deus derrama cura, Deus derrama libertação, derrama salvação nessa hora, meu Pai. Eu não sei o que a irmã ou o irmão está passando, uma dificuldade, mas o Senhor sabe. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor derrame cura, que o Senhor dá livramentos, que o Senhor guarde a saída, que o Senhor guarde o retorno para casa. Que o Senhor abençoe nessa manhã. Que em nome do Senhor Jesus, que possamos ter esses minutos aqui com o Senhor, antes de fazer qualquer coisa na manhã. E que o Senhor abençoe o seu dia e guarde e proteja você, toda a tua parentela, a tua família. Em nome de Jesus, que você possa confiar no Senhor, que você possa descansar nele, sabendo que Ele cuida de todas as coisas. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em nome de Jesus, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Irmão, que você possa curtir, compartilhar esse vídeo, essa oração. Se você ainda não é inscrito no canal, você venha se inscrever no nosso canal, canal Paz da Manhã. Que você tenha um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, tenha um dia lindo.